pesquisa nacional que foi elaborada, realizada pela Associação Brasileira de Consultores Organizacionais. Só que essa associação, ela não tem ali, né, na associação, ela tem profissionais de diferentes áreas da consultoria. Então, tem engenharia, financeiro, contador, tem tudo quanto é profissional, tá? E essa associação fez uma pesquisa nacional e ela divulgou um dado bem interessante, que eu vejo isso no meu dia a dia, nesses 22 anos na consultoria. Anota esse número: 88,8% dos serviços que um consultor ou consultora realiza, 88,8%, vem por meio de indicações. E quem faz as indicações? As empresas que conhecem o trabalho desse consultor ou dessa consultora, que indica para outras empresas. Então, veja a importância de, se você vai iniciar na consultoria, você ter o cuidado de iniciar, né, com a certeza de que você vai estar fazendo um trabalho com qualidade, que o método te garante isso, te garante a qualidade. Independente do método que você escolher, veja a procedência do método, veja se realmente quem elaborou aquele método tem resultados positivos, se é um método que dá para outros profissionais utilizarem. Tudo isso você precisa verificar quando você vai escolher um método para iniciar na consultoria. Porque senão você corre o risco de ser um método que só funciona para uma pessoa, aí não vai adiantar, né? Então, para garantir a qualidade, é aquilo que eu sempre lembro você, né? Quer garantir a qualidade, por exemplo, vai fazer uma comida, para você garantir a qualidade de um bolo, se você seguir a receita, vai dar certo aquele bolo, né? Porque você está seguindo a receita, passo a passo. No final, você tem o bolo com qualidade. Agora, se você faz de qualquer jeito, aí vai ficar difícil, né? Uma vez meu filho foi fazer um arroz, acho que foi um arroz que ia vários tipos de pimenta, e ele colocou pimenta a mais, porque agora ele até aprendeu a seguir a receita, mas antes ele queria fazer do jeito dele, achava que não precisava seguir receita, ficou impossível de comer aquele arroz, de tanta pimenta que tinha, nem tomando leite não dava para comer. Aí o Léo pegou, o que ele fez? Né? Infelizmente, teve que jogar a comida fora, o arroz fora, porque foi impossível. Então, em termos de tempo, desperdício, e eu tenho uma dó de jogar comida fora, eu evito ao máximo desperdiçar comida, que é um valor que eu tenho, né? Tanta gente aí passando fome, enfim, eu vou jogar comida fora, eu acho uma afronta isso, né? Um recurso que a gente tem que cuidar. Mas voltando aqui à nossa conversa, então, quando eu tenho a receita e sigo a receita, eu tenho sucesso no final. O método da mesma forma. Se a gente está pensando, né, a consultoria, deve pensar a consultoria como negócio. E se a gente pensa como negócio, a gente precisa pensar também em termos de ser um negócio competitivo. Ser um negócio competitivo é diferente de ser um negócio que fica competindo com os outros, né? Competitividade é diferente de competição, ok? A competitividade é você estar apto para jogar o jogo. Você está no mercado. Então, você está em condições de, se tiver uma concorrência, por exemplo, num órgão público, de ir lá e apresentar a sua proposta e estar se sentindo competitiva, ou seja, em condições de competir com outras pessoas. Mas não numa lógica de predatória, né? Eu vou ganhar do outro, então eu vou passar a perna no outro para eu poder ganhar e ele perder. Não é nessa lógica. É naquela lógica de eu ser melhor para mim mesma, eu ser melhor para o meu cliente. Né? Então, ser competitivo é você se manter atualizado, se manter oferecendo serviços que realmente
as empresas estão querendo, que vai ser realmente algo que vai atender uma dor da empresa, uma dificuldade. Isso. Então, se você quer se manter vendo a consultoria como negócio, um negócio competitivo, um erro que você não pode cometer na consultoria, de jeito nenhum. Se você cometer, você vai ter menos chances de fazer 10 mil reais por mês quando você iniciar na consultoria. Então, eu estou falando hoje aqui de erros que, se você fizer esses erros, você não vai fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria. E eu te provo que é possível. Lá no projeto eu vou provar que é possível fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria. Assiste que eu vou te provar. Que erro é esse? É o erro de você oferecer apenas um tipo de serviço. Com muita frequência, eu vejo algumas colegas, né? Eu falei isso ontem, vou reforçar isso hoje de novo, tá? Por quê? Porque eu vejo isso com muita frequência. Então, se eu vejo com muita frequência, eu acho que eu preciso ficar falando isso também com muita frequência, né? Para ajudar vocês. Esse é meu objetivo. Se eu não ajudei, paciência, mas o meu objetivo é esse. É você não oferecer apenas um tipo de serviço, por exemplo, palestra. Com muita frequência, eu vejo algumas colegas colocarem assim, psicóloga e palestrante. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Não é um problema, não é um erro ser palestrante, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é dentro de um contexto da consultoria. Dentro de um contexto onde você precisa ser competitiva. Onde, quando você estiver numa empresa, ser competitiva a empresa vai trazer para você uma demanda, uma dificuldade, um problema, e você vai estar em condições de ajudar a empresa. Se você é somente palestrante, você vai ter dificuldade em ajudar a empresa nos problemas que ela tem. Você vai estar limitada. Por quê? Porque nem tudo se resume a palestra. Tem muitas intervenções que você precisa fazer e que não é por meio de palestras que você vai ajudar a empresa. Se você limitar tudo à palestra, você corre o risco de não ser efetiva, não resolver o problema da empresa e a empresa provavelmente não vai te chamar de novo, porque ela vai precisar de outras, vai ter outras demandas, outras necessidades. Agora, quando você é uma psicóloga, palestrante, mas também consultora, e ser consultora inclui a palestrante, mas nem todo palestrante é consultor, mas toda consultora é palestrante, entendeu? Aí a empresa traz um problema para você e você vai ter condições de apresentar uma proposta para resolver aquele problema. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu semana passada com uma mentorada minha, e hoje eu analisei a proposta que ela está encaminhando para a empresa. Ela mora numa cidade do interior, tá? Não é aqui do Paraná, é de um outro estado. Ela foi contatada por uma indicação num grupo de profissionais, de psicólogos, falaram do nome dela e tal. Ela fez contato com a empresa para entender qual era o problema da empresa. E aí, como ela tem um método, ela falou, Ana, eu acho que com palestra não vai resolver esse problema. E eu falei para ela, realmente não. Só que ela está iniciando na consultoria. E aí ela estava em dúvida, por isso que ela fez a mentoria. Aí eu falei, olha, eu penso que essa situação você vai precisar abordar, né? Fazer uma proposta que tenha intervenções de desenvolvimento, para desenvolver a liderança, para desenvolver a equipe e também para trabalhar a identidade organizacional dessa empresa, para daí também definir, né, algumas normas, regras de situações que a empresa está tendo problema. Então, se ela
é apenas palestrante, diante dessa situação que apresentou, ela dá uma palestra de relacionamento interpessoal, que não vai resolver o problema, ela vai ganhar um dinheiro, sim, mas não vai na causa do problema, ok? E não indo na causa do problema, não vai dar resultado para a empresa positivo. Não dando resultado para a empresa não chama mais ela para fazer outro trabalho. Eu sei disso, gente, vai por mim. São 37 anos de estrada na área organizacional. 37 anos. Eu não estou falando da minha experiência de um dia, eu estou falando de 30. E olha que eu conheço empresas, hein? De vários segmentos, até igrejas, eu já prestei serviço para igrejas, hein? Trabalhando com lideranças, remunerada, não foi voluntário, não. Fazendo plano de cargos e salários para igrejas. Então, eu conheço tudo quanto é tipo aí de organização, de empresas. Então, essa empresa, se você não dá resultado para ela, porque a lógica do capitalismo é eu invisto e quero retorno. Se você não dá resultado, ela não te chama mais e ela não indica mais você para outra pessoa, para outra empresa. E aí a roda da consultoria não vai rodar. Você não vai fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria. Por quê? Porque você limitou a sua atividade para prestar serviço para empresas em apenas um tipo de serviço, que é palestra, dar palestra. Ai, Ana Silvia, mas você tem alguma coisa contra? Claro que não, gente. Eu ganho dinheiro dando palestra, acho a palestra extremamente importante. A palestra é um tipo de intervenção que, dentro de um processo de consultoria, tem momentos em que a gente